Bom, então, iniciando aqui as atividades de hoje, eu gostaria de apresentar, o nosso palestrante, que é o professor Dr. Leandro Vale Ferreira, do Museu Emílio Guild, no Pará. Hoje ele vai apresentar as pesquisas que são desenvolvidas no PELD, que é coordenado por ele. Especificamente, o título da palestra do professor Leandro é a importância do sítio PELD FNC de Caxiuanã na geração de conhecimento sobre a biodiversidade na Amazônia Paraense. Então, professor Leandro, eu agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, o seu tempo, para tirar aí uma tarde para conversar com a gente, para a gente aprender bastante aí a respeito das pesquisas que têm sido, melhor dizendo, realizadas ao longo dos últimos anos no seu sítio. Então, muito obrigado. Passo para o senhor aí a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade para fazer essa apresentação e também divulgar um pouco das informações sobre o nosso trabalho aqui na região amazônica, principalmente para pessoas que não conhecem o bioma, ou têm pouca familiaridade com ele. Então, vocês vão ver que tem uma parte bem introdutória, principalmente para contextualizar, porque muitas pessoas, às vezes, têm dificuldades de entender a dimensão territorial, dimensão espacial de onde a gente vive, Na verdade, eu vou falar sobre o sítio, mas eu, particularmente, moro numa cidade, eu moro em Belém do Pará, que é uma cidade, como muitas cidades amazônicas, com seus problemas ambientais, sociais, e vocês devem estar vendo na mídia toda hora que nós vamos gerenciar aqui a reunião de biodiversidade e mudanças climáticas, a COP, em 2030, mas o nosso sítio ele fica um pouco longe daqui, fica quase 400 quilômetros da cidade de Belém. Então, eu vou apresentar um pouco aqui e, com o tempo, vocês vão... Eu já trabalhei em vários biomas. A minha formação, eu tenho graduação em ciências biológicas, Eu me graduei na Universidade de Brasília e nem sonhava vir para a Amazônia, Minha especialidade mais era ecologia e florística de cerrados, Vegetação de cerrado. Eu sou um botânico de formação, trabalho com ecologia vegetal, mas com uma ênfase muito grande em botânica. Depois eu fiz o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, com ecologia de áreas inundadas da Amazônia. Passei um tempo fora do Brasil e depois eu fiz meu doutorado também no INPA sobre ecologia de paisagem. E aí, desde 2002, eu estou na Museu Paraense Emílio Guild. Entrei na coordenação de ecologia, mas atualmente estou na coordenação de botânica, trabalhando com estudos ligados à dinâmica de paisagem, ecologia vegetal. Às vezes oriento também na parte de ecologia animal, ciências ambientais, ajudo o pessoal da educação ambiental. Vocês vão ver mais isso na apresentação. Então, a apresentação ela vai ser bem genérica, com bastante informação, e depois eu vou deixar meus contatos, e quem quiser informações específicas do nosso sítio ou sobre a região, podem vir para cá. E se vocês vierem para a COP30,
se preparem que não tem lugar para ficar, hein? Então, vamos lá. E aí? Como é que a gente faz aqui? Já está compartilhada a apresentação aí? Tá compartilhado agora. Só passa para fazer um teste aí, Leandro, por favor. Tá passando? Tá tudo ok. Tá. Então, esse PELD FNC é o nome fantasia, né? É até uma sigla bastante civilizada, comparando com as outras siglas que nós temos de PELDs. Os coordenadores de PELDs até brincam, né? Que o pessoal deve se reunir para faltar umas siglas muito esquisitas nos PELDs brasileiros. A minha, pelo menos, é FNC. Antigamente era número, né? A gente reclamava, PELD 1, PELD 30, PELD 23, mas ninguém sabia de nada. Pelo menos com as siglas melhorou um pouquinho. Mas o melhor mesmo é colocar no mapa, né? Então, aqui vocês veem o FNC, Floresta Nacional de Cachoanã, é uma unidade de conservação de uso sustentável da região. E eu vou fazer o Museu Guild, né? É uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O museu tem 159 anos de existência, né? E cuja a missão está bem descrita aí, né? Que é pesquisa científica, comunicação e extensão, com missão de produzir e difundir conhecimentos e também dos acervos científicos, né? Nós temos vários acervos aqui, acervo de plantas, herbáceos, coleções zoológicas, coleções antropológicas, então, coleções arqueológicas. Então, nós somos o sítio de referência de coleções biológicas na Amazônia, um deles, né? Então, nós temos 3 grupos principais, né? 3 áreas, né? É o campo de pesquisa onde eu estou falando para vocês aqui, que é esse primeiro esquerdinho aqui. Tem o Parque Zoobotânico, que fica no centro da cidade, em que as pessoas têm acesso ao museu, propriamente dito. E aqui à direita, nós temos uma área, um sítio de pesquisa, que fica a quase mais de 350 quilômetros de Belém, que é o sítio PELD Floresta Nacional de Cachoanã. A gente vai explicar um pouco melhor. Então, nós já somos um pouco veteranos, né? Estamos desde 2010. O sítio PELD, na verdade, está inserido dentro de um local chamado Estação Científica Ferreira Pena, que é reconhecido como um dos sítios de pesquisa de longa duração do PELD. Para vocês terem uma ideia, aqui é uma imagem de satélite da Amazônia Legal. Aqui no amarelinho é mais ou menos o roteiro. Nós moramos aqui na cidade de Belém. Esse aqui é o Rio Tocantins, né? E aí a gente faz esse roteiro para chegar até na Floresta Nacional de Cachoanã, que fica no município de Melgaço e Portel. A gente faz... Só tem um jeito de chegar lá. O jeito é chegar de barco. Então, a gente tem 2 etapas. 16 horas de barco de linha, né? Que sai da cidade de Belém e vai até a cidade de Breves. E na cidade de Breves a gente pega o barco do museu, que são mais 12 horas. A gente leva um dia inteiro para chegar lá. Mas é uma viagem bastante agradável, bonita. E como é que é a distribuição geográfica aqui? Então, nessa figura, o que vocês estão vendo aqui no polígono preto é a Floresta Nacional de Cachoanã. Então, ela está entre o interflúvio do Rio Anapu, que forma aqui a Baía de Cachoanã, e o Rio Xingu, na margem, na parte mais oeste. Aqui em cima está passando o Rio Amazonas. Então, dentro dela, o museu tem um comodato, é um convênio com o Instituto Nacional, o Chico Mendes, de Biodiversidade,
gerencia as unidades de conservação do Brasil. Então, nós temos uma parte dessa área cedida que chama Estação Científica Ferreira Pena. Ela foi criada em 93 e é a única unidade de pesquisa que você tem nessa região. Aqui é para vocês terem uma ideia, a aproximação no mapa. Aqui vai chegando mais perto. Eu vou dar uma parada aqui. Eita, foi demais. Aqui é a Baía de Cachoanã. Esse barco aqui é o barco da estação. Para vocês terem uma ideia do tamanho do volume de água aqui. A estrutura física da estação é mostrada aqui nesse quadradinho aqui. Aqui é uma imagem de alta resolução, mostrando a infraestrutura que nós temos. Nós temos uma excelente infraestrutura, né? Nós somos capazes de receber simultaneamente até 60 pessoas ao mesmo tempo. Então, existem redários, existem apartamentos, laboratórios, nós temos setor de garagens e mecânica, bibliotecas, sala de lazer, nós temos energia fotovoltaica, que nós temos energia 24 horas por dia. Atualmente, agora, a gente tem Wi-Fi na estação inteira, energia 24 horas por causa de painéis solares. A gente está usando cada vez menos queima de combustível fóssil e cada vez mais a energia limpa eólica ou solar. Aqui vocês têm uma ideia da infraestrutura. Ela foi feita com recursos do governo inglês. Então, para vocês terem uma ideia, essa estrutura é tombada pelo patrimônio histórico do Pará. Então, tão importante que é. Aqui nós temos visões de apartamentos, aqui embaixo é redário, para quem gosta de dormir em rede. Aqui em cima são apartamentos individuais, com suíte, para as pessoas poderem dormir. A única coisa que a gente não tem lá ainda é água quente. E eu digo logo, a água é fria para burro para tomar banho. Nós temos laboratórios de vários tipos, laboratório de botânica, laboratório de zoologia, laboratório de hidrologia, laboratório de meio físico. Então, esses laboratórios são compartilhados. A gente tem um refeitório que fornece café da manhã, almoço, um lanche à tarde, jantar. Os pesquisadores não precisam se preocupar, os visitantes com isso. A estação fornece com toda a alimentação possível. Se a pessoa quiser ficar no campo, também é fornecido a alimentação. Então, é só chegar e trabalhar. E foi um dos barcos de apoio que nós temos lá, é o famoso Ferreira Pena. É o barco que leva da cidade de Portel até a estação. Ele tem a capacidade de levar até 40 pessoas simultaneamente. E atualmente ele conta com internet de banda larga, né? Então, a gente tem comunicação instantânea de 24 horas, o tempo que quiser. Quando eu tenho uma ideia, quando eu cheguei lá, na inauguração em 93, nem rádio tinha. Nós ficávamos isolados. Aí depois chegava o rádio, muito tempo depois chegou um telefone, aí depois chegou a internet fixa, aí depois, muito tempo depois chegou a Wi-Fi. Então, você com seu telefone não adianta, você agora não tem como ficar isolado em canto nenhum. Eu, ainda mais ainda, que eu ainda tenho um Starlink portátil,
daquelas mini antenas, eu posso botar no meu barquinho, eu me conecto com o Brasil inteiro, a hora que eu quiser, dentro da mata, nós temos segurança total. Eu falei isso, né? A gente tem uma enfermaria, né, dentro da estação, ela para atender todos os primeiros socorros. Nós temos um heliponto também, em caso de emergência, pode-se pousar de helicóptero lá também. Aqui, para vocês terem uma ideia do tipo de vegetação, né, que nós temos lá. Essa aqui, o azul, aqui é a Baía de Cachoanã. Essa área que ela foi conectada, o Rio Amazonas, que passa aqui em cima, alguns milhares de anos atrás, mas agora ela é isolada, mas ainda tem muita influência, quem trabalha com fauna e flora, já ainda detecta muita influência do Rio Amazonas aqui nessa região. Aqui, esse ICMBio aqui é onde fica a base, né, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e aquele ponto vermelho em cima, com essa sigla, é a Estação Científica Ferreira Pena. Então, nós temos diversos tipos de vegetações, vegetações não alagadas, vegetações alagadas, vegetações abertas, vegetações mais fechadas. Então, com uma vasta gama hidrológica de rios e garapés que são usados para diversos tipos de estudos na região. Isso aqui, para vocês terem uma ideia de como é que é a floresta, né? Esse é um... que é a torre. Isso. A Azueira é muito alta. Aquela torre que vocês viram lá, ela tem 45 metros de altura. A estação ela tem ainda mais 3 torres em diversos pontos, onde se fazem medições micrometeorológicas em escala local e em escala regional. Aqui são diversos tipos de árvores mais emergentes, um outro tipo de vegetação que é muito comum, que são as vegetações alagadas, né? Onde sistemas muito antigos, do pré-cambriano ainda, que a gente chama de florestas inundadas de igapó, e aqui, principalmente ligadas à Baía de Cachoanã, que são áreas mais recentes do Quaternário, que a gente chama de sistemas de várzea, em que tem formações de fauna e flora totalmente distintas. Bom, como eu já falei, então, o Sítio Peld é a principal base de pesquisa do museu. Ela está dentro, é uma das únicas que está no centro mesmo da bacia do Rio Xingu. Tem mais de 20 anos de estudos consolidados de mais diversos tipos. É uma área que já tem reconhecidas mais de 1.500 espécies de plantas angiospermas, e mais de 1.800 espécies de vertebrados e invertebrados. Alguns bastante conhecidos e ameaçados de extinção, como o quiropotes, como a ararajuba, a raia, o pirarucu, a árpia. Também com várias espécies, aqui é uma lista de espécies de árvores e lianas ameaçadas de extinção da Amazônia. Então, aqui à esquerda vocês veem Virola surinamensis, que é uma planta da família Myrticaceae, muito explorada por causa de sua madeira, e os frutos e sementes são muito usados na parte de cosméticos. E aqui à direita, nós temos a Vulcapu americana, o Macapu, né?
que tem um valor comercial muito grande. A gente brinca que esse vão aqui é onde o pessoal, um dia daquele desenho lá, a Caverna do Dragão vai sair lá em Cachoanã. Então, isso é brincadeira à parte. E o sítio, ele tenta integrar projetos institucionais. É obviamente que nós recebemos projetos individuais sem nenhum problema. Nós somos ligados a vários programas de pós-graduação na Amazônia, no Brasil e também internacional. Para vocês terem uma ideia, nós temos cursos, disciplinas ligadas à graduação, pós-graduação, dentro da instituição. No próximo mês, não, em julho, nós vamos ter agora uma que chama de imersão científica, né? Do qual vão vir alunos de graduação de uma universidade da Inglaterra, que vai se reunir com equivalente de iniciação científica, que vão se reunir com alguns estudantes de iniciação científica brasileira, principalmente aos de Museu Goethe, e também com alunos do ensino médio das escolas públicas que você tem em torno da unidade. Então, serão 15 alunos, e nós vamos mostrar a esses alunos os projetos que são desenvolvidos na estação, nas mais diversas áreas, e eles vão trabalhar conosco durante pelo menos 15 dias lá naquela área. Então, nós temos um grande conjunto de projetos, né, de monitoramento de florestas, que a gente chama de TIM, uma rede amazônica de inventários florestais, que é o Rainfor. Nós temos o programa de pesquisa em biodiversidade, que é o PPBio. Nós temos um projeto chama Seca Floresta, é um projeto que estuda o que aconteceria com a floresta amazônica se houvesse uma redução hídrica. A gente vai ver um pouquinho dele em detalhe. Nós temos projetos de monitoramento da dinâmica vegetal nas florestas alagadas. Nós temos também apoios de projetos de educação na área ambiental, socioeconomia e arqueologia também. Então, nós temos atualmente mais de 25 projetos em atividade no meio físico, a botânica, ecologia, zoologia, socioeconomia, arqueologia, envolvendo desde a graduação até pós-graduação, pesquisadores nacionais e estrangeiros. E também apoiamos muitas iniciativas de ensino básico e ensino médio dos colégios que vivem no entorno da unidade de conservação. De maneira geral, a gente poderia resumir tudo que a gente faz nessas linhas de pesquisas que vocês estão vendo aí. Inventário e monitoramento, inventário da biota terrestre e aquática. Eu vou lá a cada 2 meses. Eu, particularmente, trabalho mais com botânica terrestre e aquática. Então, nós fazemos levantamentos sistemáticos de toda a vegetação, coletamos tudo que está fértil, trazemos para Belém, para colocar na nossa coleção biológica. Agora, nessa última expedição de abril, tinha pessoas ligadas na zoologia, em vários grupos, o pessoal do meio físico, meteorologia, mamíferos aquáticos também estavam com a gente. Nós temos serviços ecossistêmicos, estudos de polinização e dispersão. Algumas pessoas usam sistemas bem sofisticados, como drones, para fazer seus trabalhos ligados principalmente à fenologia de espécies. Eles têm um alcance muito maior do que se andar a pé. Aí temos também, junto com o ICMBio, monitoramento de produtos não madeireiros, monitoramento também de estoques pesqueiros, que é uma área bastante
rica nesse aspecto. Voltando aqui nos não madeireiros, já se tem notado muito mudanças na produção anual de plantas, por exemplo, que têm valor econômico e sustentam muitas comunidades, como o açaí, a castanha do Brasil, e outras plantas que estão sofrendo com baixa produção, e isso está muito provavelmente associado a mudanças climáticas. A gente tem notado que as variações de precipitação, nós temos monitoramento de precipitação na região há mais de 30 anos, e a gente tem notado que realmente a quantidade de chuva tem diminuído e bastante. Então, como eu falei, esses dados que nós coletamos lá fazem parte, por exemplo, de vários sítios de pesquisa, que é o Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network, é o vulgo TIM. A gente tem também, dentro do projeto PPBio, como eu já falei, a Amazon Forestry Inventory Network, que pega um conjunto muito grande de parcelas com a mesma metodologia. Também fazemos parte do GEM, né, que é o Global Ecosystem Monitoring Network, onde PEL de Cachoanã tem um conjunto de metodologias e dados que são colocados dentro dessa plataforma. E eu vou apresentar alguns resultados para vocês do que a gente faz lá. Aqui é um dos projetos mais famosos, né, que chama Projeto Secaflor. É um projeto que faz o monitoramento do que aconteceria, por exemplo, se houvesse uma redução na precipitação da Amazônia em torno de 50%. Então, o que vocês estão vendo aí é um telhado de plástico, né, transparente, e que recobre uma área de 1 hectare em que a chuva cai nesses painéis plásticos aqui, aí vão para essas calhas aqui, e a água é carreada para fora da parcela, e se faz um monitoramento de todos os processos físicos e bióticos que aconteceria. Esse projeto foi implantado em 2002, funcionou até 2024, com esses painéis. Nós temos, então, 22 anos de monitoramento, e no final de 2024, os painéis foram retirados. Então, agora a gente vai fazer uma nova interface. O que aconteceria? A capacidade de resiliência de uma área que foi submetida a uma redução hídrica artificial por mais de 20 anos, que teria a capacidade de voltar a ser uma floresta propriamente dita, porque o que ela virou foi outra coisa. A gente vai ver aqui. Então, como eu falei, né, esse projeto ele fez uma simulação do El Niño prolongado. Nós temos, então, 2 parcelas, de 1 hectare, uma controle, e a outra coberta com painéis plásticos. E nessas áreas, os dados são coletados simultaneamente, né? Tanto os dados físicos como os dados bióticos. Eu sou responsável pela parte biótica, ligado mais à planta. Então, aqui vocês têm uma ideia, esses painéis, obviamente que o objetivo não é reduzir 100% a precipitação, e sim 50%. Eles são transparentes, eles são trocados assim que eles começam a ficar mais escuros, eles são imediatamente trocados. Existe uma equipe de manutenção diária lá, todo o material de folhiço, galhos, tudo que cai, sementes, frutos, em cima desses painéis, eles são varridos e são jogados para dentro da parcela todos os dias. Aqui, vocês estão vendo já uma planta morta aqui. A gente vai ver um dos primeiros resultados que acontecem.
existem trincheiras em cada parcela, são 8, e ela mede automaticamente a umidade do solo e a temperatura do solo até 4 metros de profundidade. Então, aqui é um exemplo, ela é cercada, ela é colocada dentro desse painel plástico para proteção dos equipamentos, ela vai até 4 metros de profundidade aqui, e tem sensores automatizados que coletam todas essas informações que a gente acessa. Atualmente, a gente pode acessar esses dados, inclusive, aqui até de Belém, se quiser. Aí eu só vou colocar um exemplozinho. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, que apareceu aqui à direita, na verdade, eu só peguei esses 3 anos aqui. Apesar de que dados tem do ano de 2000 até 2024. Então, isso é muito simples. O que vocês estão vendo aqui é a redução da umidade do solo na parcela azul. Em azul é a parcela controle e em amarelinho aqui é a parcela experimental. Então, o que vocês estão vendo nisso, isso aqui são os meses, né? Ao longo do ano. Então, vocês podem ver uma redução drástica da umidade do solo. E aí vocês têm em diferentes profundidades, desde a superfície até aqui embaixo, 400 centímetros, 4 metros de profundidade. A mesma coisa acontece com a temperatura, mas no sentido oposto. Ou seja, você tem um aumento de temperatura do solo em diferentes profundidades. Isso tem impactos drásticos na modificação dos processos bióticos. Então, aqui vocês têm uma ideia, essas árvores aqui, elas estão mortas, muitas morrem em pé, por estresse fisiológico. Aqui elas já são totalmente atacadas por cupins, né? Esse aqui o pessoal tem que fazer um monitoramento diário, porque uma árvore dessa aqui, quando cai, ela arrebenta uma linha de parcela dessa aqui, de painéis plásticos, e eles têm que ser trocados muito rapidamente. Então, para evitar muito isso, quando as árvores já entram nesse processo, elas são cortadas, né, que nem uma fatia de pizza. E aí, esse material é colocado dentro da parcela para decomposição. Mas não tem jeito. Quando você tem uma ventania muito forte, algumas dessas árvores às vezes caem e lá vai os painéis todinho com elas. Aí nós estamos falando de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais de prejuízo em alguns minutos. São 6 mil painéis desses plásticos que vocês estão vendo aí. E aí existe uma equipe específica só para fazer isso. Então, a principal causa de mortalidade nessa parcela experimental, árvores mortas em pé, estão associadas à diminuição de quantidade de água disponível no solo. A água no solo, com a coleção freática, ele vai ficando cada vez mais profundo. Chega um momento em que as plantas, existem outros estudos que determinam isso, não dá para apresentar todos os resultados ao mesmo tempo, mas tem trincheiras específicas que medem a penetração das raízes, tanto as grossas como as finas. Então, as raízes elas começam a ir atrás de água, mas chegou um momento que elas não descem mais, porque o lençol freático fica tão profundo que elas não conseguem mais ir atrás de água. Então, a captação dessa água é diminuída. Consequentemente, ela morre e, no processo, acaba sendo depois invadida por cupim. O que acontece nesse processo? O fluxo de seiva, que é responsável pelo transporte da seiva elaborada do sistema radicular, que é distribuído para todas as plantas, ela vai diminuir. Assim vai também
a transpiração, a fotossíntese começa a entrar em colapso, e aí a diminuição das águas dos vasos, principalmente do xilema, agora nós estamos falando de seiva bruta, né? Para quem é da área de botânica, a seiva bruta é lograda pelos xilemas, como se fosse as nossas veias, e a seiva elaborada pelo floema. Só que aí, com a diminuição da água, essas áreas são substituídas por ar. Aí vão danificar mais ainda o sistema. E aí a planta entra em embolia, o que acelera muito mais a morte. Isso pode ser mapeado perfeitamente. Aqui você tem uma ressonância de uma mesma espécie de árvore. À esquerda, como vocês podem ver aqui, essa área toda escura aqui indica que não tem oco, ou seja, é tudo preenchido por tecido, tanto floema como xilema. Então, esses pontinhos aqui são os sensores que emitem esse som e a gente consegue ter um mapeamento, inclusive em 3D. E aqui você tem a mesma espécie, com o mesmo diâmetro, na parcela experimental. Então, o que vocês podem ver aqui em colorido são oco. Então, a planta fica toda cheia de oco. Então, isso acelera o processo de mortalidade. Então, é isso que acontece quando você reduz drasticamente a umidade do solo, aumenta a temperatura, com árvores. A mortalidade na parcela experimental é o dobro da parcela controle, principalmente das árvores maiores. Então, como resultado, em média, isso aqui é muito simples. O que você tem aqui, control, é parcela controle. O branco aqui é crescimento e recrutamento de árvores. O preto é o que morre. E esse cinza aqui é o balanço líquido, ou seja, a floresta está crescendo. Ou seja, o crescimento e o recrutamento de plantas é maior do que a mortalidade. Quando você passa para a parcela experimental, muda tudo. Você tem uma alta mortalidade de árvores, e aí você tem um crescimento, um recrutamento de plantas muito menor, aí o balanço é negativo. Então, a gente está perdendo biomassa. Estou falando só em biomassa, não estou falando nem em biodiversidade. Então, isso já dá uma ideia do que aconteceria, o que acontece quando você reduz a umidade do solo em um sistema que é altamente adaptado a uma grande umidade. E travou aqui, eu não sei por quê. Não vai nem para frente nem para trás a apresentação? Agora vai. Ah, tá. Então, tem consequências. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a abertura do dossel usando um drone em cima da parcela experimental. O que a gente vê é um conjunto de copas, uma sobrepondo-se à outra. Aí, quando você vai para a parcela experimental, você vê isso aí, ó. Tudo isso em branco são árvores mortas em pé. Perdem sua folhagem. Inclusive, aqui tem uma imagem da torre, em vermelho aqui. E, inclusive, dá para ver os painéis lá embaixo. Aqueles painéis plásticos.
Então, você vê nitidamente essa maior abertura. Essa maior abertura de dossel, obviamente, também influencia na dinâmica, na estrutura de comunidades. A gente vai ver isso um pouquinho. A comunidade, onde tudo começa, né? Nós vamos falando de planta, que é a minha especialidade. Então, a gente começa a ver uma redução. Nós estamos falando das primeiras plantas que estão se estabelecendo no sistema. Então, até 30 centímetros de altura. Chama de regeneração natural. Aqui no gráfico à esquerda, você vê o número de indivíduos, uma redução grande, a parcela A, que é a controle, em comparação experimental. E o número de espécies também. Há uma redução no número de espécies entre a parcela controle e experimental. Então, a regeneração natural está ficando menor. Os arbustos, eles sofrem também com essa mudança, diminuição de umidade, aumento de temperatura, abertura de dossel. Então, aqui vocês veem, no primeiro gráfico à esquerda, a abundância de indivíduos, controle experimental. Aqui é o diâmetro das plantas, controle experimental, e altura, controle experimental. Ou seja, está diminuindo os indivíduos, eles estão ficando menores, tanto em altura como em diâmetro. Algumas espécies, alguns outros grupos biológicos são muito mais afetados. Aqui são as samambaias, né? Helicópteras, conhecidos como pteridópteros, que são grupos altamente sensíveis à umidade. Então, aqui você tem uma redução, aqui esse gráfico à esquerda, é uma redução de 58% da abundância do número de espécies de pteridópteros e uma redução de quase 100% do número de indivíduos. Então, é uma forma biológica que ela praticamente é eliminada junto com outras formas, como epífitas, como musgos. A gente não vou falar em todos ao mesmo tempo, não. As palmeiras, elas sofrem um pouco de redução também entre os dois tratamentos. As epífitas, aqui você tem número de espécies em relação à parcela controle experimental, uma redução. E quando você entra na fase de recrutamento, ou seja, quando passa da fase de regeneração natural e começa a se estabelecer na floresta, você tem uma redução também, uma redução muito drástica. O número de indivíduos, no gráfico da esquerda, 277 para 103, isso numa amostragem, e aqui o número de espécies, que é 151, você sai de 277, aqui você tem o número de espécies, que tem uma redução muito forte, ou seja, há uma redução do número de indivíduos, há uma redução do número de espécies. Aqui, para não dizer que eu só falei de bicho, planta, eu vou falar de formiga. Então, eu fiz durante 2 anos coletas de toda a fauna do solo, de invertebrados, utilizando o método de Pitfall e o grupo de formigas usou esses dados. Então, o que vocês estão vendo aqui no gráfico de cima é a riqueza de espécies. Então, a riqueza de espécies diminui entre a parcela controle, na parte cinza, para experimental o preto. E outra coisa, a composição de espécies também muda. Então, aqui vocês têm as parcelas controles e aqui a experimental. Então, depois de 22 anos de monitoramento, ligados à área de botânica, principalmente, alguns grupos biológicos, a gente chega e tem: cadê a regeneração natural? Cadê os arbustos? Para onde que foram as árvores novas? Então, esse será o futuro
da Amazônia com as mudanças climáticas. Já passou da hora de tomar uma decisão. Alguém vai ter que tomar essa decisão para ontem. Outro resultado é o projeto TIM. Eu vou falar do que o pessoal gosta, né? Que é bicho grande, né? Então, ele tem monitoramento em 6 parcelas permanentes de vegetação, com uma trilhas de 1,4 quilômetros em cada área. Essas armadilhas são colocadas durante 30 dias. E aí você tem uma ideia da integridade da área, né? Onde você tem animais de grande porte e altamente sensíveis. Tatu, porco, anta, diversos tipos de felino, onça parda, onça vermelha, jacaririca, veado, tamanduá, irara, são todos os bichos, inclusive algumas espécies de aves, dentro da área. Então, você tem vários registros, né? Mais de 309 registros de aves, vários mamíferos, inclusive alguns ameaçados de extinção, como o tamanduá, como várias espécies, aqui o jaguatirica, aqui é a onça. Nessas áreas também foram marcados, identificados muitos indivíduos de plantas. Nós temos lá em Cachoanã um conjunto grande de parcelas permanentes, tanto na floresta de terra firme, que não é alagada, como as florestas inundadas, que são alagadas, e essas parcelas são monitoradas anualmente, mas nós temos uma ideia do balanço entre mortalidade, recrutamento e se a floresta está crescendo ou não. O PPBio é um programa de inventário, é um dos poucos que é fora aqui da Estação Científica Ferreira Pena, que é essa área de cima aqui. Ele fica no meio da flora, que é esse limite vermelho aqui. E aqui existe uma grade grande de 5 por 5 quilômetros, onde foi feito durante anos um inventário de vários grupos biológicos, aves, peixes, aranha, borboleta, répteis, drosófila, morcego, anfíbio, ou seja, tem vertebrados e invertebrados. Aqui você tem um conjunto total de espécies, né, que já foram identificadas, o que dá mais ou menos mais de 1.413 espécies. Algumas determinadas, outras não. Aqui você tem descrição de espécies novas, descrições de espécies de interesse econômico, espécies em extinção, que foram identificadas naquela área. O nível de conhecimento é bastante forte, né? Então, nós temos especialistas em áreas de vertebrados e invertebrados. Nós temos o projeto de monitoramento de florestas inundadas. A gente quer conhecer como é que funciona o sistema de uma área nova, que é essa área B aqui, são as florestas de Igapó, com a área nova, que é a Baía de Cachoanã. É só olhar a estrutura da vegetação, você já vê a quantidade de buriti que você tem aqui e a quantidade de açaí em comparação com essas áreas, onde você não tem nenhum. Aqui, você tem uma ideia, é a classificação e uso da Estação Científica Ferreira Pena. Aí, em verde escuro aqui, a gente chama de florestas de Igapó. Em rosa, são as florestas de várzea. Então, nós temos vários alunos de graduação, mestrado, doutorado, que fizeram esse trabalho nessas áreas. Vou apresentar só um resultado rápido. Não fica preocupado com esses números tudo aí, não. Isso aqui, na verdade, só mostra que as florestas se separam.
essa bola grande aqui escura são as florestas de igapó, cuja composição de espécies vai para um canto, e em vermelho são as florestas de várzea, que vai para outro canto. Isso aqui fica melhor quando você explica com solo. O solo das áreas são muito distintos. Então, vocês têm contribuições de cálcio, magnésio, aqui é argila fina, aqui quando você vai para o igapó, você já entra em sistemas mais complexos, como alumínio, são áreas muito mais antigas, o pH também funciona de maneira a seleção. Então, a seleção dessas espécies são muito distintas, e isso conta com variações históricas entre as duas áreas. Quando você passa para a dinâmica, essas florestas também são muito distintas. Por exemplo, a mortalidade de árvores é o dobro na floresta de várzea do que no igapó. O recrutamento de plantas, que são aquelas plantas que entram no nosso levantamento quando atinge o tamanho mínimo, ele é praticamente o triplo na floresta de várzea do que no igapó. Isso é explicado em função da alta dinâmica que você tem nas florestas de várzea, Cachoanã. São muito mais recentes, os distúrbios, principalmente associados a ventos na Bahia, são muito maiores, enquanto que as florestas de várzea, elas são muito mais estáveis. Então, por isso que tanto o recrutamento como a mortalidade são menores do que na floresta de várzea. A gente faz o acompanhamento de sítios arqueológicos, né? Os famosos que a gente aqui na Amazônia chama de sítios de terra preta. O que vocês estão vendo nesse mapa aqui, em amarelinho, nessa cor vermelhinha aqui, são todos os sítios arqueológicos que já foram mapeados na Floresta Nacional de Cachoanã durante vários anos. Então, vocês terem uma ideia da distribuição. A gente resolveu, então, fazer um teste do que aconteceria com a composição de espécies desses sítios comparados com outros tipos de vegetações. Então, essas áreas são famosas pela presença de espécies como castanha do Pará, que é colocada aqui no ar, né? Existem também plantas domesticadas, vamos chamar assim. Aqui a gente está com o exemplo do cupuaçu, que é o Tebrama grandiflorum. E aqui o detalhe no C, o detalhe do perfil, né? Do TPA, né? Do sítio Terra Preta, onde vocês podem ver uma camada muito grande de orgânica, até 40 centímetros de profundidade, o que não ocorre no latossolo vermelho e amarelo, que são características de florestas que não alagam. Aí, o que a gente fez? A gente quer saber para onde que esse troço está indo. O sítio de Terra Preta, comparado com uma floresta não mexida, vamos chamar assim, floresta de terra firme, cada vez mais complicada essa nomenclatura de florestas não alteradas, né? Com uma vegetação secundária, onde houve um corte da vegetação primária, não houve queima, mas houve um corte, que a gente chama aqui de florestas secundárias. Então, a gente fez uma comparação entre esses três tipos de vegetações. E aqui embaixo a gente tem o resultado. O S aqui é o número de espécies e aqui os tipos de vegetação. Então, você vê que a capoeira ela tem uma riqueza de espécies muito menor, e a floresta de terra firme e a terra preta de Índio, elas são equivalentes em termos de número de espécies. Aqui, quando a gente passa para o número de indivíduos, aqui você tem um maior número de indivíduos na terra preta, em comparação à floresta e à capoeira, que não se diferenciam. E aqui, a área basal, né, que a gente pode falar de volume de madeira, ela vai em aumento crescente. Ela é menor na capoeira, de se esperar,
aumenta na floresta de terra firme e aumenta muito na sítio de terra preta, principalmente por causa de castanheiro. Agora, quando você vai falar em composição de espécies, aí as coisas mudam totalmente de figura. Porque, na verdade, apesar de que, voltando aqui, a floresta e a terra preta, esse gráfico, primeiro gráfico aqui à esquerda, elas têm riqueza, número de espécies equivalentes, as espécies são totalmente diferentes. O que acontece é que a floresta primária, que são essas áreas vermelhas aqui, esses sítios, essas bolas vermelhas, que são as parcelas, elas se agrupam entre si, que se separam totalmente dos sítios de terra preta, que vem para o outro eixo da ordenação. Essa é a similaridade, ou seja, quanto mais próximo cada figura dessa está, porque isso aqui é uma parcela botânica, mais similar as espécies são. E a terra preta, ela se separa da capoeira, mas o conjunto de espécies, especialmente ligado à diversidade beta, elas são muito mais semelhantes do que da outra floresta. Ou seja, a floresta de terra preta, ela tem maior biomassa, ela tem número de indivíduos equivalentes a uma floresta de terra firme não perturbada, mas a composição de espécies é totalmente distinta. Então, a gente tem que rever esses conceitos, muito difundido atualmente, de que toda a floresta amazônica é uma área mexida, antropologicamente, antropogênica, e que, na verdade, não existem vegetações não preenchidas. Se não existisse, os sítios de terra preta, eles iriam se agregar em termos de composição de espécies junto com essas florestas. O que a gente está demonstrando nos sítios é que não está acontecendo isso. Para terminar, a gente acompanha, a gente tem um projeto, na verdade, o projeto de educação do museu, que é um projeto de integração que mobiliza alunos e professores dos colégios do entorno da Floresta Nacional de Cachoeirão, ensino básico e ensino médio. Essas atividades são colocadas oficinas, onde são tratados assuntos científicos, ambientais, de cultura, arte, a fim de estimular o aprendizado. Essas oficinas também são muito interessantes, porque muitos alunos, principalmente de ensino médio, eles acabam virando assistentes de campo, eu tenho vários lá, e que acabam se interessando tanto que acabam entrando para a universidade, depois fazem mestrado, fazem doutorado. Então, alguns pesquisadores, vamos chamar de pesquisadores, na verdade, começaram nessas Olimpíadas aqui. Um exemplo que a gente faz, a gente começou com montagem de coleção de referência. Então, a gente explica para eles a importância do ensino médio. Essas oficinas ocorrem dentro da estação, eu só vou falar da que eu coordeno. Eles vão ao campo comigo, com vários professores, e aqui são a criançada, vamos chamar assim, os pré-adolescentes. A gente coleta todo o material e eles passam por todo o processamento científico, vai com filho, vai com tudo. Ó. A gente aqui tem espaço para todo mundo. A gente quer usar o carrinho aqui dessa criança aqui para carregar material. Então, esse material é coletado, esse material é processado, é seco, depois eles montam como se fosse uma coleção científica, isso aqui é tudo feito por eles. Todos eles então aprendem todas as etapas. Alguns acabam gostando tanto que eles assumem conhecimento que eles têm de técnicas ancestrais, que foram passadas no conhecimento comum,
E a gente entra também com conhecimento científico, nomenclatura, esse tipo de coisa. Para acabar, a gente tem que tentar trabalhar, principalmente nesses sítios, sobre persistência, ou seja, a gente quer fazer projetos de monitoramento em longo prazo, que são um dos critérios de manutenção de sítios PELD, que exatamente são a persistência. Então, o monitoramento de padrões ecológicos de meio físico e bióticos começam a dar resultados interessantes com séries de mais de 10 anos. O sítio ele tem uma área bastante razoável, 33 mil hectares, para padrões amazônicos, criado em 93, e nós trabalhamos com o plano de manejo da Floresta Nacional de Cachoanã. Então, em 2001, essa flora foi criada em 1961. Em 2001, o museu, com algumas instituições parceiras, contribuíram para o ICMBio para você fazer o plano de manejo. Então, nós, dentro do plano de manejo, se criam... A gente vai passar. A gente criou que zona de inferência experimental. Ou seja, isso aqui é o plano de manejo, né, da Floresta Nacional de Cachoanã, é o diagnóstico biótico, que pode ser baixado lá na página deles. E aqui é o mapa. Essa área aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, em laranja, é o que a gente chama de CIS, regiões de área de inferência experimental, ou seja, onde você pode fazer projetos de experimentação que não causem impactos na conservação da biota. Outras áreas, por exemplo, elas são equivalentes à zona de preservação, à zona primitiva e à zona de interferência experimental. São as áreas onde você tem a máxima conservação da biodiversidade, associado, aqui na zona experimental, com o manejo de recursos. Porque, atualmente, essa floresta nacional que a gente está vendo aqui, ela tem concessão florestal. Então, existem indústrias de madeireiras que trabalham aqui na face oeste, aqui de cima, uma outra que trabalha na face sul aqui. Mas isso é um dos objetivos de uma floresta nacional, é fornecer matéria-prima, no caso madeira, através de manejo de baixo impacto. Mas a gente colocou, por exemplo, o sítio PELD, que é essa área de 33 mil hectares aqui, fora de qualquer atividade presente em futuro, no caso de manejo florestal. Então, ela é uma área em longo prazo. Aqui são as parcerias, CNPq, Museu, a CAPES, Projeto LBA, a Universidade Exen, Edimburgo. Essa aqui é a logomarca do museu, Universidade Federal do Pará. Então, venham nos conhecer e muito obrigado.